Nosso tema já foi dito, né, nessa noite, e nós temos que clamar, Maranata. Diz lá Pedro, capítulo 3, diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz, e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade da salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória
tanto agora como no dia eterno. Amém e amém. Gostaria de lembrar uma coisa que me aconteceu, nesta semana. Essa semana, um rapaz lá de São Paulo veio me visitar aqui na igreja. E ele chegou aqui na igreja e disse para mim: pastor, que saudade que eu tenho desse lugar, dessa igreja que me indicou o caminho, que me direcionou o caminho. Esse rapaz é o Sérgio. Ele tem, na verdade, na época ele tinha 2 filhas, agora tem 4 filhos, Ele chegou aqui com a esposa, a Márcia, e chegou aqui com 2 filhas, e o que me parece é que o menino também nasceu aqui, e foi apresentado aqui na igreja. E na verdade eu tinha começado o meu ministério, já tinha iniciado o meu ministério aqui, acho que era um dos 3 primeiros anos do meu ministério. E aquele rapaz ficou aqui comigo 6 meses, 6 meses, ouvindo a palavra, sendo pastoreado por mim, e agora, quase 15 anos depois, ele retorna aqui à igreja, e agora ele é pastor, e no seu pastorado é um trabalho com famílias, trabalha com casais e famílias. Eu fiquei muito feliz, porque a semente que um dia foi plantada, ele morava aqui na Ibiá, ele desceu a rua e aqui na frente encontrou alguns membros da nossa igreja que perguntaram a ele: não quer entrar? E ele entrou, e depois que ele entrou aqui, naquele dia, nunca mais foi a mesma pessoa, nunca mais foi aquele homem sem caminho, sem direção. E o que me alegrou muito, é que ele agora está com toda a família aos pés do Senhor, e toda a família caminhando diante do Senhor. E isso, é prova, isso é prova como é importante a gente pregar a palavra, como é importante a gente falar da palavra de Deus e das promessas de Deus. Irmãos, é marcante, é marcante na nossa caminhada, quando a gente fala da volta de Jesus, dessa parousia, da volta, da segunda vinda de Jesus, e achamos que essa segunda volta só está registrada lá no livro de Apocalipse, Maranata, vem Jesus, volta Senhor, parousia, volta. E às vezes a gente olha para a Bíblia e acha que só há registro no Novo Testamento, Só há registro no Novo Testamento. Mas diferentemente do que a gente possa imaginar, o próprio apóstolo Pedro, aqui na carta, diz que Deus já havia oferecido juízo a homens que se desviaram da sua presença, que se desviaram do seu caminho, lá com Noé, e o mundo foi sucumbido por águas. As águas vieram como juízo divino, para poder castigar os ímpios, para castigar aqueles que se desviaram da presença do Senhor. E somente Noé e a sua casa, a sua família foi salva. Somente Noé e a sua casa. E Pedro, ele registra isso, que o mundo não vai mais acabar em água, mas agora vai acabar em fogo. É essa a palavra, de Pedro, dizendo que agora não vai ser mais algo que vai encobrir o mundo de água. Não, agora a terra e os céus foram reservados ao fogo, foram reservados à destruição pelo fogo. E aí a gente percebe que
há um segundo juízo de Deus. Se o primeiro aconteceu lá em Noé, vai acontecer um segundo juízo. Um segundo juízo. E um juízo que vai chegar e os céus vão ser desfeitos, as estrelas vão cair do firmamento e, portanto, esse mundo que nós vemos agora, que nós contemplamos, será completamente destruído pelo fogo. Completamente destruído. Talvez isso nos assuste, né? Talvez isso nos amedronte algumas vezes quando a gente lê as Escrituras, né? E muitas das vezes quando alguns irmãos leem a Escritura, falam assim: pastor, eu não leio o Apocalipse. Não leio, porque o Apocalipse me amedronta, pastor, né? E muitas das vezes a gente não percebe, né, que nós estamos amedrontados, né, porque algumas coisas têm sido postas em nossa caminhada, em nossa direção, e que nós precisamos compreender, né, e entender. Por que realmente nós não queremos que Jesus volte? Né? Por quê que nós não desejamos, né, a volta do Senhor? E aí eu queria que nós pudéssemos entender, né, que uma das coisas importantes que a gente percebe é que a gente percebe que a volta do Senhor, o retorno de Jesus, é a consumação de todas as coisas. É o momento em que todas as coisas se consumarão, né? Então vai haver um ajuntamento, né? Vai haver novo céu e nova terra, mas para que tudo isso, né, venha a existir, o que existe tem que ser desfeito, o que existe tem que deixar de existir, porque tudo que existe está destinado ao fogo. Eu me lembro, né, quando Jesus estava lá no templo, né, e aí uma mulher foi colocar umas moedas no gasofilaço, e Jesus elogia, né, aquela mulher, porque ela tinha dado tudo, né, que possuía, dado tudo, enquanto os outros davam o que sobravam. E aí os discípulos, né, que estavam com Jesus, né, olharam para o templo de Jerusalém, aquela enormidade, muito mais bonito do que o templo feito por Salomão. E aí os discípulos olharam para aquele templo, né? Que pedras grandiosas, que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. E Jesus diz assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Quando você lê lá em Marcos, né, no capítulo 13, Jesus falando do juízo, né, do juízo final, Jesus também apresenta um juízo particular, né, sobre a cidade de Jerusalém. Apesar de Deus enviar o seu juízo final, vai ter um juízo particular em Jerusalém. Não vai ficar pedra sobre pedra. E realmente não ficou, né? Realmente não ficou. Porque o imperador Vespasiano, possuído de ódio contra os judeus, né, mandou o seu general Tito cercar Jerusalém no ano 70. Ele cercou durante 3 anos, ele cercou Jerusalém, e as pessoas ficavam lá em Jerusalém, ali sem comida, sem receber pessoas de fora, porque o general havia cercado a cidade. E aí, né, o general, depois de 3 anos, invade a cidade, destrói, faz uma carnificina entre os judeus, né? E os judeus, eles ficaram naquele lugar durante 3 anos, esperando o Messias, esperando para lutar, aguardando o Messias voltar para se levantar contra o imperador, contra o império. Mas eles, judeus, não sabiam que Jesus já tinha vindo, né? E o Messias não podia vir de novo. E agora
os discípulos, as pessoas que ouviram a palavra: quando vocês ouvirem rumores de guerra, quando vocês ouvirem barulho da guerra, corram, vão para o alto, se afastem da cidade. E os crentes de Jerusalém fugiram no dia que o imperador entrou, mas eles lembraram da palavra de Jesus. Quando vocês virem o dia, quando vocês estiverem vivenciando esse dia, fujam para os montes, fujam para um lugar longe da cidade, não fiquem na cidade. E os cristãos de Jerusalém fugiram do imperador Tito, mas por causa da palavra, lembraram-se da palavra de Jesus, lembraram-se do que Jesus havia dito. É maravilhoso, irmãos, porque uma das coisas mais importantes, na vida do cristão, na vida do servo do Senhor, é como Pedro está alertando a igreja do seu tempo. Se você perceber, o alerta é exatamente esse, Muitas pessoas estão vivendo a sua vida, olhando para as promessas de Deus e achando que elas não vão se cumprir. Porque eu prego esse evangelho há 56 anos, desde a minha infância, eu prego esse evangelho, dizendo que Jesus vai voltar. Ainda infantil, eu já cantava Maranata, vem Jesus. Minha mãe, há 84 anos, já cantava Maranata, vem Jesus. Meu avô já cantava Maranata, vem Jesus. E Pedro diz assim: está vendo? As promessas de Deus não se cumprem. Passam os anos, passam os dias, está vendo? As pessoas que olham para as promessas de Deus acham que elas não se cumprem, acham que elas são demoradas, acham que ainda não vai acontecer, não é agora que vai acontecer, ainda há tempo, ainda há oportunidade, as coisas são demoradas. É por isso, que Pedro vai dizer assim: olha, estão enganados, porque o que você está vendo aí foi criado pela palavra de Deus. A terra só veio existir porque Deus ordenou pela sua palavra. A terra só veio à existência porque Deus mandou pela sua palavra. E todas as palavras que Deus havia dado, nenhuma delas faltou. E você sabe por que Jesus ainda não veio? Porque Ele é paciente, esperando que vocês cheguem ao arrependimento. Alguns julgam demorada, mas ela não é demorada. Ela é fiel, é uma promessa que é fiel. Portanto, querido, sabe por que a gente muitas das vezes não quer que Jesus volte? Porque a palavra dele não tem feito diferença no nosso coração. A gente só lê, a gente não guarda ela não faz diferença na nossa vida. Por isso, muitas das vezes, é o que Pedro está dizendo, está vendo? Muitos cristãos estão dizendo isso. Olha, não veio ainda não vai vir, ele não chegou, como é que eu vou acreditar? Querido, olhe para trás e veja que Deus é fiel no cumprimento da sua palavra. Ele é zeloso, só está aguardando que todos que são deles se arrependam e cheguem aos seus pés. Querido, não permita, não permita de maneira alguma que esse mundo tire de você essa confiança nas promessas do Senhor. Todas as promessas do Senhor, elas são verdadeiras, todas elas se cumprirão, nenhuma delas
falhará. A Bíblia, ela diz assim, olha o que a Bíblia diz: o mundo vai passar, mas as minhas palavras não passarão, jamais passarão. Então, eu queria, muitas das vezes, lamentar, né, porque há cristãos que simplesmente não valorizam a palavra, não valorizam as promessas do Senhor, e por isso, para eles, a parousia, ou, né, a volta de Jesus não é desejada, nem um pouco trazida como algo necessário para a sua vida. Mas há uma outra coisa que Pedro me chama a atenção, né? Porque ele firma isso, né? Por que as pessoas não chamam Jesus para voltar, não falam Maranata? Primeiro, porque eles duvidam de Deus e da sua palavra, duvidam da promessa, e dizem cristãos, dizem servos do Senhor, e continuam duvidando do que Deus faz e do que Ele pode fazer. Mas há uma outra coisa que me chama a atenção, Pedro me chama a atenção. Uma outra coisa que eu acho assim também fundamental, né? Os cristãos de Jerusalém conseguiram escapar de Tito porque guardaram a palavra de Jesus no coração. Quando vocês perceberem, fujam, e eles conseguiram fugir. Mas há uma outra coisa que eu gostaria que você meditasse nessa noite. Quando Pedro diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, verso de número 8, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorado. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Essa é uma outra, é o argumento, né, do apóstolo Pedro, né? Por que as pessoas não desejam, né, Maranata, não desejam que Jesus retorne logo? Eu estava aqui hoje, né, e o rapaz chegou aqui pedindo uma oração. Eu fiz uma oração com ele, né? Fiz uma oração com ele. Não somente fiz oração, mas tentei conversar e tentar entender a sua dor, o seu sofrimento. E ele perdeu, né, todos os seus bens. Parece que houve uma ruptura no seu relacionamento, e quando ele chegou no outro dia em casa, a casa estava vazia, e a companheira tinha levado tudo, e ele se perguntava: por que tudo isso está acontecendo comigo, né? Por que tudo isso aconteceu comigo? Por que Deus, né, permitiu que tudo isso acontecesse comigo? E eu disse para ele que Deus ele não é de maneira nenhuma, né, vingativo. Eu disse para ele que Deus não é vingativo, que aquilo que tinha acontecido com ele certamente é porque ele tomou algumas decisões que foram erradas na vida dele, e que na verdade o que estava acontecendo naquele momento, e aí eu li o Salmo 23 para ele, era para dizer a ele que o Senhor estava em busca de uma ovelha que se perdeu, de uma ovelha que estava perdida, e por isso ele pôde entrar na casa do Senhor nessa noite.
O que me chama a atenção, né, é que ele foi criado em lar evangélico. Ele foi nascido em lar evangélico, né? O que me chamou a atenção é que ele tomou decisões que o levaram para longe do Senhor, para longe do Senhor. E isso tem acontecido muito, né, nos nossos dias, né? Isso você vai ver exatamente, né, com alguns moradores de rua, né? Hoje eu recebi um rapaz que ele está desde 2019 na rua, porque lá onde ele morava, lá na Chatuba, ele cometeu, né, um delito, né, na comunidade, e o tráfico não perdoa, né? Na comunidade, se você rouba alguém na comunidade, a sentença sua é igual a sentença lá do Código de Hammurabi, né? O Código de Hammurabi é olho por olho e dente por dente. E o rapaz está há 3 anos na rua, há 3 anos ele está na rua, e hoje ele chegou aqui. Eu ofereci a ele um pouco de água, um pouco de comida, e parei para conversar com ele, sentei para conversar com ele, e ele me disse assim: pastor, eu preciso sair da rua, eu preciso mudar de vida. Eu falei: o que falta? Pastor, é que eu não consigo, né? Eu sei que o meu destino é a morte, eu sei que daqui a alguns anos eu vou morrer, se eu continuar na rua. E eu perguntei a ele: o que falta para você sair da rua? O que falta? Ele: só falta Jesus tocar no meu coração, porque eu não consigo por mim mesmo. Eu fico fissurado, eu quando começo a cheirar, a fumar, eu não consigo deixar de viver na rua, eu fico fissurado com essas coisas. E eu disse a ele: olha, realmente, eu posso te ajudar de várias formas, mas você tem que desejar sair da rua, você tem que desejar colocar de lado essas coisas, você tem que desejar colocar de lado toda essa situação. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, né, Pedro, ele diz que aquele que foi alcançado por Cristo, ele precisa viver de maneira santa e piedosa. Santa e piedosa. O cristão, ele não pode continuar vivendo como vivia. O cristão, ele não pode estar dividido. Ele não pode servir a 2 senhores. Porque a palavra de Deus, ela é transformadora. Se você realmente tem um encontro com Jesus, a sua vida mudou, a sua vida se transformou, e você agora busca as coisas do alto e não desse mundo. O que nós temos vivenciado, né, dentro das igrejas, é que as pessoas estão na igreja, mas elas querem viver no mundo. Apesar de conhecerem o Evangelho, elas querem dividir a boa notícia de salvação com as coisas que elas vivenciam nesse mundo. Mas você não pode agradar a 2 senhores. Infelizmente, quando você serve a 2 senhores, você vai agradar um e desagradar o outro. Então, não dá. Ou você se entrega ao Senhor de maneira completa, tem que ser completo. É todo o viver seu, é toda a sua vivência. Ela tem que ser colocada no altar do Senhor. E é isso que Pedro está dizendo,
né? Querido, se os céus vão ser desfeitos, se tudo que você vê hoje está destinado à destruição, se tudo que você vê hoje está destinado a ser destruído pelo fogo, a sua vida precisa estar firmada nas promessas do Senhor, naquilo que você realmente é. Você é cidadão do céu, você não mora, você não tem casa, aqui você somente está de passagem, porque a cidadania sua é celeste, é celeste. Por isso eu acho que muitas das vezes nós não esperamos, né, Jesus voltar, não estamos ansiosos pela sua volta, porque nós estamos divididos. Eu gosto mais, né? Eu gosto mais daquilo que o mundo me vê do que o Senhor me vê. Eu gosto mais daquilo que eu posso desfrutar desse mundo do que eu vou desfrutar do céu. E quando eu estou dividido, eu não quero que Jesus volte, porque se Ele voltar, eu certamente estarei sob o seu juízo, sob a sua condenação. Por isso Pedro está dizendo, né? Olha, se tudo vai ser desfeito, se aquilo que existe vai deixar de existir, eu e você precisamos viver uma vida santa e piedosa, querido. Não pecar, né? Mas é amar a Deus, amar a vontade do Senhor, é amar as coisas de Deus acima de todas as coisas, acima de todas as coisas. Quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, nós colocamos em segundo lugar esse mundo e vivemos para a glória do Senhor. Não é isso que Jesus vai dizer? Buscai as coisas lá do alto, buscai o meu reino e a minha justiça, porque as demais coisas estarão seguindo você. O que tem acontecido é que nós temos ouvido a palavra, temos amado mais o mundo do que a Deus. Temos escutado a palavra, mas temos valorizado mais o mundo do que o que Deus tem feito na nossa vida. Querido, Jesus morreu por você, Jesus desceu do céu, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, deixou a sua glória para que lá na cruz pudesse se entregar no seu lugar, o lugar é seu, o lugar da morte, o lugar da condenação, o lugar da dor, o lugar do inferno é seu. Só que Jesus, Ele resolveu substituir você. E você hoje dá prioridade ao mundo. Hoje você prioriza as coisas do mundo e está se esquecendo do maior tesouro que você tem, que é Cristo Jesus. Por isso, nós não desejamos que Ele volte, porque ainda não o amamos como deveríamos amá-lo. Há uma outra coisa, estou terminando, há uma outra coisa que me chamou muita atenção, né, nessa carta de Pedro, porque Pedro vai dizer que nós temos que viver vida santa e piedosa, né? E aí ele vai dizer, por essa razão, né, porque tudo vai ser desfeito, nós esperamos pela promessa de Deus, nós esperamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça, e aí por essa razão, por essa esperança que há no nosso coração, porque sabemos para onde vamos, ele vai dizer assim, por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se, para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz.
e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, a falar a respeito desses assuntos, como costuma fazer. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição dele. Portanto, vocês, meus amados irmãos, visto que sabem disso, tenham cuidado de não serem arrastados pelos erros desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. O que Pedro está dizendo é que na caminhada, né, você já teve um encontro com Cristo, você já sabe que Cristo é a sua esperança, que Ele é a salvação da sua alma, e aí nesse encontro com Cristo você já recebeu a segurança. Aí Pedro diz assim: olha, já que vocês sabem disso, né, não se afastem disso. Quando você começar a ouvir algumas coisinhas que são trazidas, né, no meio disso tudo, o objetivo dessas coisas que são trazidas é tirar você do caminho. Paulo escreveu as coisas difíceis que ele escreveu, mas tem pessoas que pegam aquilo que Paulo escreveu e deturpam. O que Pedro está dizendo assim, olha, eles deturpam não somente aquilo que Paulo escreveu, e deturpam qualquer coisa que está escrita nas Escrituras. Portanto, o que vocês devem fazer é crescer, né? Crescer na graça e no conhecimento. Eu acho que uma das coisas que tem faltado, né, à Igreja de Cristo é exatamente isso. Você pergunta para a pessoa assim: você conhece aquele profeta? Qual? Aquele que tem um livro pequenininho, acho que o nome dele é Ageu. Conhece o Ageu? Conhece? Conhece o Ageu? Não conheço o Ageu. Você conhece, tem um rei nas Escrituras, né, que ele começou ainda pequeno, né, a conduzir o povo de Deus. Eu acho que com 6 anos ou 9, alguma coisa assim. Você conhece, pode lembrar o nome desse rei para mim? Não sei quem é, não sei quem é. Como é que pode, né? O povo da palavra não conhecer a palavra. Como é que pode uma coisa dessa, né? O povo que é chamado o povo da palavra, né? Não conhecer a palavra. É uma tristeza. Nós temos vivido um tempo de despreparo. E temos permitido que falsos mestres, pessoas que têm boas lábias, né, nos conduzam pela mão para longe do Senhor, para longe do Senhor. Querido, tira um tempo. Você não precisa do pastor, você precisa da palavra. Tira um tempo, conversa com o Senhor. Você não precisa da minha instrução, você precisa da instrução do Espírito Santo do Senhor. Abre a palavra, abre ela, filho, abre a palavra de Deus, medita nela dia e noite. Se você fizer isso, ninguém te arranca do lugar. É como árvore plantada junto a ribeiro de água, no devido tempo vai dar o seu fruto,
E você não vai murchar, porque você abriu a palavra, porque você confiou na palavra, porque você resolveu que a palavra tem que conduzir a sua vida, que o Espírito Santo do Senhor tem que conduzir o seu coração. Sabe por que nós não desejamos que Jesus volte? Porque a gente está despreparado. A gente não clama, volta, Senhor, volta, porque nós estamos completamente despreparados. Não há confiança, não há segurança, não há certeza, porque o verdadeiro cristão não caminha sozinho, não caminha sozinho. O Espírito Santo do Senhor está com ele. Ele pode até tomar a decisão errada, mas ele volta, porque o Espírito Santo incomoda, alerta. Não é que você e eu não podemos errar, mas é que ao abrir a palavra, ao abrir as Escrituras, o Senhor conversa conosco. Ele conversa com o meu coração, Ele conversa com o seu coração. É isso que tem faltado. Sabe por que a gente não diz Maranata? Sabe por que a gente não diz volta, Senhor? Porque a gente não tem confiança se realmente nós somos ou não somos do Senhor, se realmente a salvação foi imputada a nós ou não. Quer uma coisa? Sabe por que a gente não vai pregar lá fora? A gente não sai daqui e para ali no nosso vizinho, no nosso amigo e não prega? E não conversa sobre Jesus com ele? Sabe por quê? Porque a gente não tem segurança. Não tem segurança. Porque quando o cristão tem segurança, quando ele tem segurança, ele faz, ele vai. Eu me lembro, eu com 17 anos, presidente da mocidade, uma mocidade de 5 pessoas, ó, que bacana, uma mocidade de 5 pessoas, os moços da minha igreja eram uma multidão, 5 pessoas, aí, combinei, né, olha, nós vamos fazer um evangelismo no nosso bairro aqui, vamos entrar de rua em rua, e vamos bater de casa em casa. Rapaz, dos 5 apareceu 2, era eu e mais 2, dos 5 apareceu 2 só, e aí, chamei mais um membro do lado da igreja, aí fizemos 2 duplas, né, 2 em 2, de casa em casa, bater de porta em porta. Filho, não era fácil não, porque você batia de porta em porta, alguns queriam ouvir, e outros só faltava, né, xingar mesmo, xingar. E quando então a pessoa abria e queria testar a gente, 17 anos, né? A pessoa queria testar, né? Saber se a gente conhecia a palavra. O cara abria a porta, viu que era adolescente, moço, né? Chegava e começava, não, como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que é aquilo outro? Rapaz, a gente se dava bem, porque a gente tinha certeza de quem a gente era. A gente não sabia falar, mas o Espírito Santo falava pela gente. Poxa, era maravilhoso. A pessoa perguntando e a gente respondendo nem o que a gente sabia. A gente nem sabia e estava respondendo. Queria nem saber, só queria fazer com que aquela pessoa conhecesse a Cristo,
como Senhor e Salvador. Pô, era maravilhoso, maravilhoso. Era permitir que Deus nos usasse para a glória do nome dEle. E a gente fez o trabalho, para a glória e honra do nome do Senhor. Querido, a nossa insegurança não é porque a gente não conhece a palavra. A nossa insegurança é porque a gente não abre a palavra e sente o Espírito Santo do nosso lado. É por isso que nós precisamos ter comunhão com o Senhor. É por isso que a gente precisa ter intimidade com o Senhor. Porque até o Pedro achava que Paulo escrevia difícil. E tem coisas que você e eu também achamos difícil nas Escrituras. Mas quem tem o auxílio do Espírito, não está limitado, vai ser auxiliado, porque creu e se colocou disposto a fazer a vontade do Senhor. Eu acho que é isso, irmãos, né? Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos oferece, de poder permitir que nós falemos, né, sobre algo importante demais na vida da igreja, que é Maranata. Se nós não desejamos, é porque estamos falhando. E estamos falhando em coisas essenciais, coisas primárias. E as coisas são não crer na promessa, não confiar que a promessa é verdadeira, e isso é primário na vida do cristão. É fé na palavra, é fé nas promessas do Senhor, crer que o Senhor vai cumprir as promessas, é primário. Se isso não está acontecendo conosco, a gente vai ter medo de dizer: volta, Senhor. Nós percebemos que muitas das vezes nós não temos uma vida condizente com a palavra não tem feito efeito na nossa vida. Como é que é isso? Que um cristão que recebe a palavra não permite ser transformado por ela? Que história é essa? Por isso que a gente tem medo de dizer Maranata, porque a gente ouve a palavra e não permite ser transformado por ela. A gente resiste a Deus, resiste à sua palavra, e isso não pode acontecer com o cristão. Ele precisa abrir o coração, permitir que Deus entre, faça morada dentro do seu coração, e ele precisa ter a companhia do Senhor. Intimidade, abrir as Escrituras, intimidade, é isso que faz com que o cristão perca todo o medo e possa dizer: volta, Senhor, volta agora, volta já. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a entender o seu propósito, em nome e por amor de Jesus, amém?